Está escrito em Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 a 9, o seguinte: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Meu irmão, minha irmã, o século XXI traz desafio de um mandamento cultural na contramão do que foi vivido nos séculos passados. É preciso estar alicerçado em Deus não somente para compreender esse tempo, mas também para viver sob a égide divina. A família sempre foi o alvo principal das forças do mal. A igreja deve estar atenta a esses ataques, pois os tais não somente desestruturam a fé cristã, como também desintegram a sociedade de um modo geral. A família é um tesouro e, como tal, deve ser guardada e preservada com muito cuidado. Segundo a Declaração Nacional dos Direitos Humanos, a família é o elemento natural, universal e fundamental da sociedade. Sem família, não há sociedade. A degradação da sociedade acontece por causa da deterioração da família. A igreja é uma família composta por famílias. Se uma família estiver edificada, a igreja também estará. Todavia, se a família for destruída, a igreja também o será. Por isso, é nosso dever cuidar das famílias. Se a sociedade se dissolve, se desintegra, o problema está na ausência de famílias solidificadas em Cristo. Deus não uniu o homem e a mulher somente para que um suprisse as necessidades e carências do outro. Não. Seu projeto vai muito além de companheirismo e procriação. Deus sempre quis ser conhecido através das famílias. Adão foi o modelo original, feito à imagem e semelhança de Deus. Isto significa que toda a humanidade descendente de Adão portaria consigo a mesma essência divina. Desse modo, os atributos e a grandeza de Deus surgiram naturalmente através dos filhos gerados pelo primeiro casal. A grande comissão sempre foi um projeto originado lá no Jardim do Éden. O plano do inimigo é sempre sabotar essa essência, como fez no Éden, e assim fazer com que a humanidade seja apartada de Deus, gerando filhos violentos e uma sociedade cheia de promiscuidade. A sociedade atual está vivendo uma mutação em comparação com a família dos séculos passados. A autoridade patriarcal e a divisão de papéis ganharam novos significados neste século. Em geral, a mulher do século XXI é uma mulher independente que gera seus próprios recursos e que, ao lado de seu esposo, soma na renda familiar. Ela já administra empresas, leciona em faculdades, lidera, pilota aviões e preside nações. Durante muito tempo, a mulher viveu estigmatizada, censurada e vista pela sociedade somente como uma ajudadora e procriadora. Esse projeto igualitário traz a compreensão de ajuda mútua. Por outro lado, os filhos têm sofrido com a ausência dos pais. A prevenção é a única maneira pela qual evitamos o mal. A vida cristã não é fácil e é ainda mais complicada porque lutamos contra aquilo que não vemos. Nossos inimigos são invisíveis e atuam nas áreas de nossa vida que não estão alicerçadas. Jesus disse que antes de construir,
Devemos fazer os cálculos da construção para que, pondo os alicerces, não deixemos a obra sem terminar e sejamos escarnecidos. Nosso século é o século dos casamentos precoces, onde meninas se tornam mães antes da maioridade e os jovens casais vão morar com os pais por falta de planejamento. Temos uma sociedade recheada de casais imaturos e o resultado disso tem sido a ausência de planejamento. É um número sem fim de mães solteiras e filhos sem pais. Estes, por falta de alicerces familiares, repetem os mesmos erros de seus pais em seus relacionamentos e assim a sociedade vai se transformando em um campo de batalha, exatamente por causa da ausência dos padrões divinos estabelecidos para a família. A ausência de diálogo entre pais e filhos é um dos grandes males deste século e o grande vilão é a falta de tempo. As responsabilidades do lar são parte integrante da vida do casal e isto inclui a tarefa de instruir os filhos. Infelizmente, em muitos lares, os filhos são instruídos pela TV, pela internet, entre outros, e deve ser dever dos pais ensinar. Deus ordenou aos pais que instruíssem seus filhos, que dialogassem com eles acerca da palavra de Deus. Nós lemos em Deuteronômio capítulo 6. A semente do diálogo deve ser plantada já na infância. Pais e filhos precisam ser amigos e confiar um ao outro. Quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, lá em João 10:30, ele estava nos revelando a grandeza do relacionamento entre pais e filhos. O nosso maior exemplo de filho é Jesus. Ele nos ensinou como um filho se relaciona com um pai, como respeita seu legado e como deve honrá-lo. Por não terem aprendido a se relacionar com seus pais e nem tampouco a respeitá-los, há muitos filhos maldizentes em nossa sociedade, que apenas pensam em si mesmos e não correspondem ao sacrifício feito por seus pais em relação a eles. Quanto aos pais, estes também devem honrar os seus filhos, sempre presentes em suas vidas, dar-lhes amor, amizade, atenção, enquanto os filhos devem aprender a honrar os seus pais. Os pais devem funcionar como pais, não somente dando ordens, mas sendo amigos íntimos e exemplos de vida para eles. A relação família e igreja é fundamental para a existência de ambas. Enquanto os ditames do mundo bombardeiam as famílias moral e espiritualmente, a igreja é a única instituição onde a família está e pode sempre se refugiar e sobreviver aos ataques do inimigo. Deus nos ensinou que só existe uma coisa que conduz seu povo à perdição: a falta de conhecimento. Isso está registrado em Oséias 4:6. A escola bíblica dominical é uma porta aberta para o ensino cristão e um instrumento de crescimento espiritual para as famílias. Tanto a família quanto a escola bíblica dominical possuem o mesmo alvo, ou seja, formar cristãos maduros e produtivos que honrem a Deus e o sirvam de todo o coração, de todo o amor, de todo o entendimento. Assim como os pais têm como obrigação instruir os seus filhos no caminho do Senhor, a escola bíblica dominical age da mesma maneira como os filhos espirituais da igreja.